porque o Marco Rubio, depois aí de um inverno, vamos colocar, né, de declarações diretas, ele hoje deu uma coletiva de imprensa e nós tivemos dois assuntos que vieram à tona, e eles foram o Brasil e a Venezuela. O Brasil foi algo assim mais comedido, né? Mas nos deu ali alguns indicativos de algo que nós já estamos tratando há um certo tempo com vocês. Tá? É que houve um entendimento, de fato, entre Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump, e eu queria chamar a atenção para vocês a expressão, tá? A expressão, como a declaração vai sendo tratada ali pelo Marco Rubio, tendo em vista que tanto ele, tá, quanto o secretário do Tesouro, Mike Pence, também não estavam favoráveis à derrubada da Magnitsky, né, a sanção Magnitsky que foi aplicada ao Alexandre de Moraes e à sua família. E depois que nós trouxermos aqui essa fala dele sobre essa questão do Brasil, eu quero também trazer uma novidade que nós conseguimos apurar no campo para vocês. Vamos lá. Então, está aqui, ó. You know, the president's had 2 phone conversations and 1 meeting with President Lula. I think we've made progress on some things, including on trade. We have more work to be done. The 2 presidents got along. We felt that was important in terms of those conversations. I've talked to Mauro, their foreign minister, including this earlier this week. And we have a lot of issues in common with Brazil that we'd like to work together on in a strong way. Being from Florida, as an example, I know how important Brazil has been to us as a partner. We've had some disagreements on a couple of things over the years as well. But I feel like that relationship is on a positive trajectory. But as far as its role in Venezuela, I don't have anything to provide you on that today. Yes. E aqui, agradecer ao Portal Metrópolis, né, por disponibilizar as legendas. E a gente tem essa questão, né, envolvendo a Venezuela, que ele fala no final, justamente porque ele estava tratando sobre a questão venezuelana quando ele foi abordado ali pela Raquel Carimbu, da Globo News, da Globo, né, como um todo. Ela fez a pergunta para ele envolvendo o Brasil. Me chamou a atenção justamente esse ponto, pessoal, que ele foi extremamente técnico, né? Quando falou que teve 2 reuniões por telefone e uma presencial do Trump com Lula. Particularmente, eu não sei se foi só isso. Eu tenho um feeling, não tenho informação, sou muito claro em dizer para vocês. Eu tenho um feeling que o Lula e o Trump devem ter conversado outras vezes, não somente as 2 que foram anunciadas por telefone. Mas um ponto interessante é que ele fala que conversou com o Mauro Vieira por telefone no início dessa semana, né? Então é outra informação que nós temos, e esse escopo de negociações eles estão caminhando. Agora, o que não está ficando claro, novamente, né, e acredito que a gente não vai ter uma resposta aberta, pelo menos por um bom tempo ainda, quais foram os pontos, as cláusulas e o destaque que tivemos entre Brasil e Estados Unidos para que a Magnitsky Global Act fosse derrubada. Mas eu percebo, né, não sei se ficou visível para os senhores, uma expressão blasé, algo meio que pro forma, protocolar do Marco Rubio nesse sentido, ou seja, eu obedeço ordens e eu tenho que seguir, então, a linha daquilo que é pautado pelo meu chefe, o presidente, no caso, Donald Trump. Né? Não tem uma convicção do Marco Rubio como nós tivemos em declarações dele, quando ele tratava ali dessa questão envolvendo o Brasil. 2 informações importantes, né, que nós conseguimos apurar aí ao longo dos 2 últimos dias, vindo, né, ali dos bastidores de Washington. O primeiro é que o Marco Rubio, tá, ele ainda encontra meios, ele está atento a meios de não deixar a pauta do Brasil esfriar ou simplesmente o Brasil ser jogado embaixo do ônibus, né? As pautas que ali estão são importantes, e principalmente porque o Marco Rubio tem um entendimento, tá? Tem um entendimento muito claro de que enquanto o Brasil for governado pelo PT e pelo Lula, você tem ali um governo que é próximo, apoiador, colaborador em vários aspectos e sentidos, tanto do regime venezuelano quanto do regime
cubano. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto interessante também é que, dentre as pessoas que não estavam dispostas, tá? Estavam falando para o Trump não derrubar as sanções da Global Magnitsky, era Suzy Wales, tá? PH, quem é essa? Quem é essa mulher que eu nunca ouvi falar? Suzy Wales, pessoal, ela é a chefe de gabinete da presidência, tá? Resumindo, ela é a governanta da administração Trump. É ela quem cuida de tudo pro Trump. Ela é uma espécie de conselheira próxima, ajudante de ordens, e ela que coordena quem vai falar, quando vai falar com o Trump, o porquê, e a maior parte de tudo que acontece dentro da presidência, talvez ela seja a pessoa mais informada dentro dos Estados Unidos. Até mesmo o vice-presidente passa por ela, né, para chegar ao Trump. Então, a Suzy Wales, que é a chefe de gabinete do Donald Trump, também era uma das pessoas que teriam aconselhado ele a não retirar as sanções da lei Magnitsky. Então, nós temos aí três pessoas assim, peso pesados mesmo, dentro da Casa Branca, que eram contrários à medida que foi tomada pelo presidente americano. Secretário de Estado, Marco Rubio, acabamos de ver no vídeo, secretário do Tesouro, Scott Bessent, e a chefe de gabinete, a Suzy Wales. Então, sobre o Brasil, né, esse foi o ponto que ele comentou ali. Antes de passar para a questão da Venezuela, eu quero trazer aqui o superchat de vocês. Eu vi que nós tivemos um superchat do Marcelo Vitorino, meu amigo fluminense, disse aqui: PH, o Rio de Janeiro está um gelo em pleno verão. Você acha que isso é balde de água fria que Paris, Catar deu na mulambada? Olha, pode ser, pode ser, pode ser. Eu admito que estava torcendo pelo Flamengo, meu caro. Obrigado aí, obrigado pela contribuição. Viu? Você também pode enviar o seu comentário, a sua pergunta, aqui através de um superchat ou do Pix com comentário. As instruções estão aqui embaixo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Temos mais um vídeo aqui do Marco Rubio agora, falando especificamente da questão da Venezuela. Pessoal, esse não está legendado, mas como ele estava respondendo, nesse caso, para a mídia espanhola, de língua espanhola, né, provavelmente de algum país da América Latina, nós temos a fala dele em espanhol. Então, isso ajuda bastante, né, no entendimento aí para vocês. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Presidente Trump con cualquiera del mundo, y si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso. Voy a repetir lo que he dicho. Esto se trata de algo simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y hay una amenaza regional que existe. Y en el caso de Venezuela no tenemos comparación. Para empezar, que es un régimen legítimo. Segundo, un régimen que no coopera, antiamericano. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo saben. Pessoal, vocês reclamaram em eco, eu vou voltar aqui então para que vocês consigam ouvir, tá, corretamente. Vamos lá. Presidente Trump con cualquiera del mundo, y si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso. Voy a repetir lo que he dicho. Esto se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y hay una amenaza regional que existe. Y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, que es un régimen ilegítimo. Segundo, que es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Encima de eso no voy a especular más. Pero va a haber guerra, secretario, porque ahorita en Colombia todo el mundo se está levantando, en Venezuela, con la posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que, en fin, ese es nuestro derecho. Y también le diré que en Colombia debe haber mucha preocupación, que ha habido un ataque el día antes de ayer, o fue ayer, de ELN, o la FARC, creo que fue ELN, y de dónde operan ellos abiertamente, de territorio venezolano, abiertamente, como si fueran un país soberano, operando abiertamente dentro del territorio venezolano. It's the same question, guys, and that is, the bottom line is very simple. Our interest in Venezuela
and in the region is the national interest of the United States. And in Venezuela, we have an illegitimate regime that not only does not cooperate with the United States, but openly cooperates with narco-terrorists and others who threaten the national security of our country. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? É engraçado que aqui a posição do Rubio no final ficou a mesma da capa praticamente, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que dá para perceber a diferença de quando ele falou do Brasil para quando ele falou ali da Venezuela, né? Como ele tinha mais confiança no que ele estava falando, sendo mais objetivo e direto. E tem alguns destaques para o que ele disse aqui. Eu quero começar pelo final, que corrobora muito daquela linha que nós estamos traçando aqui com vocês, do que deve ser aplicado como retórica pelos Estados Unidos, tá? Para um avanço dentro da Venezuela ou para justificar, né, aquilo que vai ser chamado aí de uma ação contra o narcotráfico e um regime legítimo. A principal, quando ele fala das guerrilhas colombianas, sobretudo as Farc, né, ou como são chamados agora, a máfia ex-Farc, já que a Farc original, ela entrou num acordo de paz com o governo colombiano, ganhou cadeiras fixas no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara, e aí o braço armado que continua trabalhando, colocaram outros nomes, Farc, Seção 301 e assim por diante, né? Mas essas operações deles estão ocorrendo também dentro da Venezuela. E é interessante que o Marco Rubio diz ali abertamente, eles trabalham como se fosse um outro estado dentro da Venezuela, e isso com a anuência, né? Com o apoio do regime do Maduro, tá? E aqui tem 3 pontos, né, 4 pontos que eu quero destacar com vocês. Primeiro, que o Marco Rubio disse que os Estados Unidos não negocia com redes criminosas, tá? Que estão encralucadas, né? Estão incrustadas dentro do poder. Não, ele não fazem pactos, né? Não se pactuam, não tem parte com quem protege narcotraficantes, terrorismo e o crime transnacional. Vale lembrar que nós tivemos documentos que essa semana trouxemos à tona para vocês, que foram conseguidos pelo ABC de Madrid, que davam ali a comprovação de fato que o regime chavista, desde a época de Hugo Chávez, estava utilizando a rede de petróleo venezuelana e a PDVSA para financiar o programa nuclear do Irã, que foi bombardeado pelos Estados Unidos 6 meses atrás. Tá? A prioridade é clara nesse momento também. Aqui, Marco Rubio, ele fala sobre a seguridade nacional, a segurança nacional, e também com não ter complacência diplomática, o famoso jogo de empurra com a barriga, né? Então, o problema não é falta de diálogo, o problema é que o regime de Maduro, ele continua sendo ali um regime cometendo delitos, tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante a ser destacado no meio de tudo isso. E aí, pessoal, eu separei alguns pontos aqui, né, fiz algumas anotações de itens que eu queria trazer para vocês, porque assim, obviamente, existe uma cada vez maior desconfiança, principalmente agora do público brasileiro em relação às ações, do que o Donald Trump pode fazer na Venezuela ou não, se ele vai recuar, se daqui, eu até vi um comentário, daqui um mês ele vai falar, olha, o Maduro é um grande cara, estou conversando com ele, estamos estabelecendo um diálogo, e é natural tudo isso. Mas existem alguns pontos, né, e sempre quando a gente traz esse tema, a gente tem que trazer, porque está, sim, ocorrendo uma grande concentração, cada vez maior, de aparato militar que custa milhões de dólares todos os dias para os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão avançando cada vez mais para tentar estrangular esse regime sem colocar boots on the ground, sem colocar as botas no terreno. Mas existem questões dos dois lados que precisam ser observadas, né? Então, eu vou pegar aqui o ponto de vista, as limitações que o Maduro tem logo de cara. Antes de eu começar, já quero agradecer aqui as mais de 4.000 telas que estão conosco,
pedir para você deixar o seu like, se você for novo por aqui, se inscrever no canal, tá? Nesse momento estamos aí no YouTube com 2.700 telas e 1.500 likes. Eu acho que dá para chegar a 2.000 likes fácil aí. Então, o seu like é importante, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Sobre a questão das limitações do Maduro. Como nós trouxemos aqui, foi feito agora um bloqueio naval para toda a rede petrolífera da Venezuela, que não entra e não sai. E isso gera realmente um grande problema para a Venezuela, isso gera uma instabilidade econômica, gera escassez de combustível, muito da gasolina que é consumida dentro da Venezuela é refinada fora, porque eles, como eu já disse aqui algumas vezes, já destruíram o aparato de refino deles, né? A capacidade é mínima. E com isso, o Irã, que é o principal agente de refino e traz muita gasolina já para a Venezuela, está impedido. Há indícios de que houve uma quebra desse bloqueio por um navio russo, um petroleiro russo, tá? Eu ainda estou tentando confirmar essa informação, mas há indícios bem palpáveis que um petroleiro russo teria conseguido quebrar esse bloqueio. Agora a dúvida, acho que é sincera em ser posta aqui na mesa e questionada, será que esse petroleiro russo quebrou o bloqueio ou será que deixou-se quebrar esse bloqueio vindo de da onde veio? É uma pergunta que eu acho que é honesta a ser feita. Se vocês perguntarem com base em opinião, a opinião é que não, é que ele deve ter conseguido alguma brecha e através dessa brecha ele passou, porque é uma extensão grande de mar, então dá para você de repente estabelecer estratégias para furar esse bloqueio. Não acho isso impossível, mas, né, também não recrimino quem faz esse questionamento a essa altura do campeonato. Acho que isso é muito importante. Tá? Agora, isso pode trazer uma instabilidade econômica, tá? E os venezuelanos com menos dinheiro vai manter o círculo íntimo do Maduro cada vez mais pressionado, tá? Mas isso, até um certo ponto, pode aumentar a lealdade num primeiro momento. Tá? O segundo ponto, uma limitação que o Maduro tem nesse sentido, é justamente a questão de que ele está cada vez mais isolado internacionalmente. Tá? Claro, por baixo dos panos, ele possui apoio do Gustavo Petro, da Colômbia, de Cuba, do México, do Brasil, da Rússia, Coreia do Norte, China, Irã, todos nós sabemos. Mas declarar esse apoio e exercer algo ou fazer algo em prol da Venezuela diretamente já não é tão simples. Tá? Já não é tão simples. Tanto que o Brasil vai se mantendo distante da questão publicamente ou a nível diplomático, se atendo ali a dizer, olha, nós não queremos aí uma guerra aqui ao continente de paz, se paz, o Arnaud, linguagem tarzanial para lá e para cá, mas nós temos a Rússia que está operando com algum aparato militar do Wagner Group, mas bastante reduzido, mais numa questão de contingência e proteção do Maduro, ou até mesmo pressão junto com agentes cubanos. Temos esse possível petroleiro, mas nada muito mais significativo do que isso. E aí tem um terceiro ponto, né, que é a questão do moral interno dentro da Venezuela, que vai ligar com esses 2 pontos anteriores. Por quê? Você vai começar a ter uma escassez de combustível. Uma escassez de combustível vai começar a aumentar a escassez na cadeia produtiva, econômica e alimentar da Venezuela também. Porque se falta diesel, se falta gasolina, se falta gás liquefeito, você começa a ter problemas até mesmo de transporte, você vai ter problemas na agricultura, os problemas começarão a se acumular cada vez mais. E o preço do combustível já está subindo na bomba da Venezuela, que tem a economia em frangalhos. A Venezuela é um estado praticamente semi-falido. Tá? E isso vai fazer com que o moral, tanto das milícias urbanas que o Maduro tenha regimentado, quanto da sua elite econômica militar também. Vale lembrar que o Maduro ele compra a lealdade principalmente das Forças Armadas,
dando muitos negócios para eles operarem, criminosos em sua maioria, ação de milícias, extorsão, né, tráfico de drogas com o cartel de Los Soles e tantos outros negócios ilegais para serem explorados. Só que se você não tem o mínimo de ordem local e a economia vai cada vez a pior, com insatisfação generalizada, isso vai diminuir o moral de fazer algo, de se levantar dessas milícias, e por parte dos militares que haja uma instabilidade naquilo que eles estão ganhando. E aí, meus amigos, começa, né, todo mundo a reclamar. É onde a criança chora e a mãe não ouve. Então, essa é uma limitação aí que nós temos por parte do Nicolás Maduro. Já por parte do Donald Trump, nós também temos problemas, né, que precisam ser tratados aqui. O primeiro passo é o que eu já venho comentando com vocês há um certo tempo, é justamente a questão das limitações internas que o Donald Trump tem. Tá? O primeiro ponto é um Congresso que ainda é uma zona cinzenta. Donald Trump teve uma vitória importante dentro do Congresso nessa semana, na quarta-feira. Os democratas protocolaram uma ação e foi a votação dentro da Câmara dos Deputados para que o Donald Trump fosse obrigado a ter autorização do Congresso para continuar essa ação contra o narcotráfico, né, o narcoterrorismo ali no Mar do Caribe. Isso foi a votação e os democratas foram derrotados, inclusive com alguns democratas votando junto dos republicanos e alguns republicanos votando junto dos democratas, tá? Aconteceu isso, mas votou mais democrata ali junto com os republicanos. Porque é uma questão que envolve vários aspectos. Você tem voto distrital direto, então se o representante tem uma região onde essa pauta do combate às drogas ou o apoio local ali naquele distrito de determinado deputado é muito forte quanto a isso, ele vai votar de acordo com o seu distrito. Então, por isso que tivemos republicanos também votando ali com os democratas e vice-versa. É a magia, pessoal, do voto distrital direto que nós não temos no Brasil. Seria lindo, né? O político sentir aquele bafinho gostoso de manhã, né? Quentinho aqui assim, ó, do povo no pescoço e ficando atento, né? Tá? Votar de acordo com a população que ele representa, o distrito que ele representa, não somente com a indicação do partido ou das negociatas que ele está fazendo dentro do Congresso, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas existe essa primeira limitação e justamente esse discurso do Marco Rubio é justamente para quebrar esse caminho que nós temos aí. O segundo são preocupações básicas que tem dentro de casa, justamente a questão da inflação, acessibilidade, né, o desempenho econômico. Nós vimos, Donald Trump fez um anúncio à nação também na quarta-feira, e nesse anúncio que ele fez à nação foi uma prestação de contas, porque o Donald Trump ele está engajado na missão de mostrar para a população, primeiro, recebeu um cenário de terra arrasada economicamente vindo do Joe Biden. Segundo, que há pontos de recuperação na economia. E esse foi o tom da declaração que ele deu em horário nobre para toda a nação. Não sei quantos dos senhores tiveram a oportunidade de assistir, mas ali, inclusive, ele chegou a colocar gráficos de crescimento em determinadas áreas e também de diminuição de valores, né, do custo, ou seja, crescimento produtivo e diminuição de custos. E ele colocou ali principalmente itens básicos, né, como aluguel, como preço de alimentos, carne vermelha, combustível, e isso tem gerado, né, ali um ruído dentro dos Estados Unidos. Um dos pontos que mais tem pesado é justamente a questão do aluguel e o preço dos alimentos, sobretudo carne vermelha. E aí que entra, né, entre outras coisas, quando a gente fala, né, das questões geopolíticas, em como elas influenciam na política interna de um país, a questão envolvendo a JBS, para vocês terem uma ideia, né, a importância aí que o Joesley teve, porque a JBS hoje controla em torno de 29% da carne vermelha
consumida dentro dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção do volume que nós estamos falando aqui, é altíssimo, tá, pessoal? Então, entra aí também essa questão. E o terceiro ponto, né, tem uma questão que eu trouxe aqui para vocês, que é o custo. Como você sustentar tudo isso? Gente, existe ali submarinos nucleares, existem dois porta-aviões que estão na região, existe grupo de ataque, existe grupo de Navy SEALs, grupos de ação tática, você tem aparato militar que está em Trinidad e Tobago, Porto Rico, temos na República Dominicana algumas coisas também que estão sendo alocadas. Vamos aqui falar só do Geraldão, do SS Gerald Ford. O custo diário, tá? O Gerald Ford, ele custa 6 milhões de dólares americanos por dia para estar ativo operacionalmente no nível que ele está ali no Caribe, sem falar todo o restante. Então, é uma máquina de drenar recursos do pagador de imposto americano. E você junta essa questão interna, que foi o segundo ponto limitador do Trump, isso também vai gerando um desgaste ali dentro para o presidente americano, tá? Então, isso vai criando uma situação onde fica imprevisível. Ao mesmo tempo que tem uma urgência, principalmente econômica e de resposta interna, você tem uma situação externa que precisa ser tratada e que também vai depender da opinião pública. Porque se soldados americanos forem enviados, óbvio que alguns soldados americanos vão perecer em combate. Não dá para dizer que os Estados Unidos vai entrar dentro da Venezuela, fazer uma invasão por terra e nenhum soldado americano vai perder a vida. É praticamente impossível contar com isso. E isso pode ter um peso, uma repercussão muito grande para o Donald Trump. E aí gera toda essa questão de urgência envolvendo toda a situação, pessoal. Tá?